Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês, prazer, todo meu, tá certo? Estar na presença de vocês, bons alunos, bons estudantes, alunos que realmente estão buscando, não estão simplesmente, em casa sem fazer nada, estão buscando conhecimento e é sempre bem-vindo o conhecimento e eu espero estar contribuindo com vocês, tá? O assunto de hoje é um assunto extremamente cobrado em qualquer tipo de avaliação, se tratando da disciplina química, tá? É estequiometria. Cálculos estequiométricos é extremamente relevante, tá ok? Então, eu já iniciei uma parte de estequiometria em outros vídeos, na parte básica, uns cálculos mais fáceis. Agora, a gente está trabalhando mais a parte de estequiometria especial. Aí a gente trouxe aqui algumas questões, certo? A gente já começa a responder. Eu vou precisar que vocês tenham uma conexão muito boa comigo, tá? Então, vamos tentar trabalhar aqui interagindo, porque eu vou precisar que vocês tanto olhem para cá, como também olhem quando eu vier para aqui para o quadro, para a gente desenvolver a questão, tirar algumas dúvidas e fazer a resolução do problema. Então, ora você dá um print na tela para pegar, tá? Anotar a questão, ora você vai lá para o quadro. Então, eu aconselho a você correr aí, pegar uma folha de caderno, uma folha de ofício ou o seu próprio caderno de rascunho aí, para que você fique acompanhando, interagindo aí, anotando as coisas. Pode ser? Então, se você já está com esse material aí, ótimo, né? Se você não está, por favor, tente providenciar um caderno, um lápis, uma caneta aí para você anotar as informações. Então, vamos para alguns exemplos aqui, ó. Passando aqui esse slide, a gente já pega uma primeira questão. Então, a gente vai trabalhar essa primeira questão aqui sobre cálculos estequiométricos especiais. Vamos dizer assim, a parte de estequiometria mais avançada, tá? Então, uma questão da Sesgran Rio, e fala sobre a combustão. Primeira palavra, eu já vou parar nela. Você tem que lembrar que combustão em química quer dizer queima. E todo bombeiro sabe que toda queima precisa de um combustível e um comburente. Então, ó, falou na questão em combustão, eu já tenho que ter uma ideia. Opa, eu vou ter que ter aí um combustível e vou ter que ter um comburente. O comburente é o O2, o gás oxigênio. E o combustível pode ser qualquer coisa, contanto que seja um combustível, não é? No nosso problema aqui, o combustível vai ser grafite. Então, eu tenho, ó, 36 gramas de grafite para queimar, para fazer ele sofrer combustão. E foi dito aqui também que essa combustão do grafite, né, que é o carbono, uma forma alotrópica do carbono, provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Então, começa a recapitular. Reação de combustão tem que ter um combustível e um comburente. Outra dica, a reação de combustão, geralmente ela forma gás carbônico e água. Então, depende do combustível. Se o combustível for esse, então, vem aqui comigo agora. Carbono, grafite. Vocês lembram das etapas que a gente já viu na parte de estequiometria básica, né? A parte de estequiometria básica, você tem que lembrar dos passos. O primeiro passo para você sair bem em cálculos estequiométricos, qual é? Primeiro passo, quero ouvir você dizer. O primeiro passo para se sair bem em cálculos estequiométricos é você montar a sua equação. É você conhecer a equação química. Então, ó, eu estou conhecendo a minha equação química aqui, ó. Estou botando aqui a equação química, ó. Você tem esse domínio, você já sabe fazer isso, beleza, é um bom passo. O primeiro passo tem que ser isso, ó. A questão disso, a combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de gás carbônico. Então, eu estou fazendo isso. Ô, professor, mas a questão não falou de oxigênio, só falou de carbono, grafite, que é a forma do carbono, né? E de gás carbônico, CO2. Beleza. Mas esse O2 veio de onde que o senhor botou aí?
É como eu disse, né? Falou em combustão, tem que ter um combustível, que a questão já falou, e um comburente. Então, o primeiro passo é você conhecer a equação e montar essa equação. Segundo passo, qual é? Fazer o balanceamento da equação. Qual é o balanceamento da equação? O balanceamento da equação, você tem que ver aqui as quantidades, a estequiometria, porque é essa estequiometria que vai te ajudar bastante nos teus cálculos. Se tu errar esse balanceamento, vixe, tudo vai por água abaixo. Então, ó, quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Opa! Segundo passo já está concluído. A reação está balanceada. Ótimo, excelente. Terceiro passo, qual é? Montar minha regra de 3. Montar uma regra de 3 referente às relações que o problema traz. Então, observa aqui, ó. Ele fala de 36 gramas de grafite. 36 gramas de grafite. E fala que a formação de 118,8 gramas. 118,8 gramas de gás. Então, ó, preste atenção aí. Eu vou descobrir quantas gramas, se eu utilizar 36 gramas de grafite, eu produzo quantas gramas de CO2. Primeiro eu vou descobrir isso para ver. Se der 118,8 gramas, está tudo ok. Produção 100%. Caso não, aí eu já vou tirar minhas conclusões e vou, assim, descobrir ó, o que ele quer. Ó, qual foi o rendimento da reação. Então, ó, primeiro passo, molécula de CO2. CO2, o que é que a gente faz? Cálculo da massa molecular. Então, aqui, ó, você está lembrado, né? A massa do oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16, a massa atômica do carbono é 12. Então, 16 vezes 2 dá 32, 12 vezes 1 dá 12. Somando 32 mais 12, total 44. Tudo bem? Esse 44 a gente trabalha em grama por mol. Deu para ver ali? 44 gramas por mol. Que deu, né? Esse 44 vem para cá. É a massa que eu tenho em 1 mol de CO2. E esse carbono grafite? A gente já viu que a massa de 1 carbono grafite é 12. Então, ó, olha eu montando minha regra de 3. Estão vendo aí? Olha eu montando minha regra de 3. 12 gramas de carbono grafite está para a produção de 44 gramas de gás carbônico. Tudo bem até aí? 36 gramas vai produzir quantos? Vamos ver se dá isso que ele está dizendo aqui, 118,8. Vamos ver se dá esse valor aqui mesmo. Se der, o rendimento foi de 100%. Se não, vamos ver aqui, ó. Aí aqui, meio pelos extremos. Ó. Aí eu vou fazer 12x é igual 12 vezes x, 12x. 44 vezes 36. Quanto é que dá isso aí? 44 vezes 36. 44 vezes 36. Vamos fazer isso aí? 1.584. Já me passaram uma fila aqui. 1.584. X é igual a 1.584 dividido por 12. Isso dá 132. Dá? Mil 584 dividido por 12 dá 132, correto? Confere? Pronto, então, eu acabei de concluir, gente, observe vocês. Acabei de concluir que, quando eu uso 36 gramas, ou seja, o triplo da quantidade de 12, eu também tenho que triplar aqui, ó, triplico aqui, ó. É a teoria de Proust. Lembra em química? Teorias ponderais, leis ponderais. Se lembra? Teoria de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Teoria de Proust. Teoria das proporções constantes, proporções definidas. Então, se tu duplica
a quantidade de uma substância, a outra substância também vai tender a duplicar. Se você reduz a metade uma substância, a outra substância também, obviamente, será reduzida pela metade, para seguir a proporção constante, definida. Então, ó, se aqui eu estou vendo que de 12 passou para 36, eu poderia pensar, né? Pô, 36 é o triplo de 12. Então, qual seria o triplo de 44? Vai dar 132. Viu o raciocínio? Isso é estequiometria. Quanto mais você se conectar ao assunto, quanto mais você se informar sobre o assunto, mais craque, com mais habilidade e facilidade você vai respondendo as questões. Então, tem várias técnicas. E aqui, gente, eu vou fazer agora um último cálculo para responder a questão. Ó. Esse 132, eu vou considerar que está para 100% de rendimento. Esse 132 está para 100%. Ó. Mas o que foi dito na questão foi que provocou a formação de 118,8. Então, 118,8 gramas produziria quantos de rendimento? Então, se eu obtive 118,8 gramas, uma coisa eu já tenho certeza, não foi 100% o negócio. 100% é o que o meu cálculo estequiométrico, com base nos cálculos que eu faço, traz. Esse resultado é o que eu relaciono com 100%. Agora, a questão está me dizendo que foi encontrado, né, uma quantidade de 118,8. Então, eu agora vou descobrir quantos por cento isso equivale. X da Xuxa, como o professor Bandana diz, meio pelos extremos, né, tecnicamente. Então, a gente faz assim, ó, deixa eu apagar aqui esse negócio, não complicar ninguém, tá? Faço outro cálculo. Vai ficar 132x é igual 118,8 vezes 100 dá 11.880. X é igual a 11.880 dividido por 132. Sabe quanto isso dá? 90. Fechadinho, bonitinho. 90%. Qual é a alternativa? Então, eu acabei de descobrir que se eu produzir, usei 36 gramas de grafite e produzi 118,8 gramas de gás carbônico, então o meu rendimento foi de 90%. Resposta aí, ó, aqui, né, se você quiser ter um tempo para printar, pode ter esse tempo aí, ó, pode printar aí, certo? Vou tentar dar um foco aqui na tela para que você printe, porque tudo que eu expliquei aqui no quadro pode não estar tão legível, tão claro e etc., mas o cálculo é o mesmo, tá certo? Então, você pode dar um print aí na tela e depois fazer suas anotações, ok, gente? Vamos para a próxima pergunta. Questão 2, ó. Questão 2. Quantas toneladas de óxido de cálcio serão produzidas? Então, eu já sei de uma coisa, que o óxido de cálcio foi produzido. Então, ó, uma coisa é certa. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer outra questão. Ó. A gente já está na outra, tá? Então, ó, lembra dos primeiros passos da estequiometria? Primeiro passo, montar a sua equação. Estão lembrando? Montar a sua equação é o seu primeiro passo. Então, lembre-se dos cálculos, dos passos, melhor dizendo. Então, primeiro passo, montar a sua equação. Uma coisa já foi dita para mim, ó, que o CaO foi produzido. Quantas toneladas de óxido de cálcio, CaO, serão produzidas? Então, já sei que tem algo aqui me perguntando quantas toneladas, ó, X toneladas de óxido de cálcio. É o que a pergunta está me dizendo. Estou interpretando a questão. Através da decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio. Gente, você nessas alturas do campeonato tem que saber que você precisa conhecer algumas substâncias. Você precisa entrar nas funções químicas. Você precisa entender o que é óxido de cálcio.
Você não pode ser mais considerado um aluno leigo, um aluno qualquer. Vocês já estão na parte final da vida, né? Quer dizer, da vida não, desculpe, ninguém vai morrer não, calma. Vocês já estão na parte final dos estudos, né? Do ensino médio. Então, já tem que estar bem preparadinho, tem que estar afiado. Não pode ter mais essa dificuldade de não saber, de forma alguma, como é que eu vou escrever o carbonato de cálcio. Então, não rola. Outra coisa, o carbonato de cálcio, CaCO3, que já está ali no quadro, prontinho, CaCO3, é a fórmula do carbonato de cálcio. Ó. Essa substância aqui sofreu uma decomposição. Você lembra esse conceito em química? O que quer dizer decomposição? É uma reação química em que você tem uma substância só se transformando, se dividindo, se separando em duas ou mais substâncias. Então, uma decomposição, para um bom entendedor, já basta. O que é uma decomposição? É se decompor, se dividir, se separar. Sacou? Então, essas palavrinhas, esses termos, você tem que estar seguro, porque pode lhe ajudar bastante. Então, vem para cá comigo. Observe aqui comigo uma coisa. Ó. O CaCO3, sofrendo uma decomposição, ele só vai formar o óxido de cálcio ou tem que formar mais alguma coisa? O que é que vocês me dizem? Vamos lá, terceiro ano, vamos lá, pré-vestibulando, vamos lá, estudante que está me acompanhando. Eu acredito que você esteja dizendo que vai ter que ter outra substância. Por quê, professor? Porque, olha só, aqui eu tenho cálcio, aqui eu tenho cálcio, beleza. Aqui eu tenho carbono. Você está vendo carbono aqui em alguma substância? Eu não estou, não. Pelo amor de Deus, não confunda esse C com esse C aqui, tá? Esse Ca é o cálcio, Ca é o cálcio. Esse C aqui é o carbono. Ó. Então, gente, olha, sem muita delongas, muita conversa, arrudei, ó, a equação está montada. Segundo passo é você fazer o balanceamento desta equação que a gente montou. Segundo passo vai ser esse. A gente já montou a equação, agora vamos fazer o balanceamento. Lembra? Vamos ver se está balanceado, se está precisando balancear. Olha só. Ca tem 1, Ca tem 1. Carbono aqui, ó, C. Tem 1, aqui tem 1. Está balanceado. Oxigênio tem 3 aqui tem 1. Só que aqui tem 2, então 2 daqui com 1 daqui, 3. Perfeito. Já estou ligado que a estequiometria, a proporção, né, é de 1 para 1, para todas as substâncias. Ó. 1 mol desse para 1 mol desse para 1 mol desse. Ó. Então, é 1 para 1 a estequiometria. Agora, vamos para a última parte, que é montar a minha regra de 3 e finalizar a questão. Quantas toneladas de óxido de cálcio, CaO, né, serão produzidas? Já botei aqui o X da questão. Ó. Abaixo de óxido de cálcio, eu botei X toneladas. Quantas toneladas, ele pergunta, né? São produzidas, né, através da decomposição, ó, de 100 toneladas. Então, quando eu uso 100 toneladas, quando eu usar 100 toneladas de carbonato de cálcio, eu vou produzir quantas toneladas de óxido de cálcio? Tranquilo? De carbonato de cálcio. Com 90% de pureza. Então, ele está me dizendo que o rendimento da reação foi de 90% de pureza. Olha a informação. Ó. A questão 1 queria saber o rendimento, lembra? Essa questão já está me dando, ó, o grau de pureza, né? o quanto rendeu essa substância. Enfim, então vamos para fazer os nossos cálculos. Ó. Primeiramente, vou ter que fazer a minha montagem da regra de 3 para descobrir o quanto eu tenho para 100% de produção de pureza. Então, eu venho aqui, ó, CaCO3, vamos lembrar aqui, ó, deixa eu puxar para cá, CaCO3, eu vou fazer aquele cálculo, quem não está vendo muito bem aí, por causa da distância, eu estou fazendo o cálculo da massa da molécula, chamada massa molar, do CaCO3. Cálcio vale 40 vezes 1, porque só tem 40, só tem 1
átomo de cálcio. O carbono vale 12 vezes 1, dá 12. Oxigênio é 16, não é? A massa atômica do oxigênio, né, 16. Então, 16 vezes quantos? 3, por quê? Tem 3 átomos de oxigênio. Feito isso, eu somo tudo. Ó. 48 mais 12 mais 40. Ah, Maria, eu acho que dá 100. Não dá? Então, eu vou botar esse 100 aqui. E CaO é o óxido de cálcio, é a substância que ele pergunta quanto vai ser produzido. Vou trazer para cá, ó, CaO. Faça um cálculozinho rápido aqui, ó, 16 vezes 1, 16. 40 vezes 1, 40. Somo tudo aqui, ó, dá 56 gramas por mol. Quer dizer que para cada 1 mol disso, eu produzo 56 gramas. Como eu estou falando para tonelada, olha a praticidade que eu tive aqui, ó. Eu estou mais uma vez me lembrando da teoria das leis ponderais de Proust. Se ele está me dizendo que 100 gramas está para 56 gramas, eu posso simplesmente continuar esse raciocínio de estequiometria e dizer que 100 toneladas está para 56 toneladas. Entendeu onde eu cheguei? Então, ao invés de botar 100 gramas, 56 gramas, eu já estou botando em tonelada, porque a proporção segue. Se você diz 100 gramas está para 56 gramas, não se aperreie. Você pode dizer 100 quilos está para 56 quilos. Você pode dizer 100 toneladas está para 56 toneladas. Não se preocupe. A proporção vai se repetir. É o que eu estou seguindo, ó. Então, já descobri aqui, gente, já vou formar minha regra de 3, vou fazer aqui, ó, 100x é igual a 56 vezes 100, vai dar 5.600, não é isso? X é igual a 56.000 dividido por 100, vai dar 56 toneladas. Ou seja, aqui já estava a resposta. Né? 100 toneladas produz 56 toneladas. Ó. 100 toneladas produz 56 toneladas. Só que isso aqui você tem que entender o seguinte agora. Ó. Esse 56 está para 100%, não é? Esse 56 aqui, 56 toneladas, isso não é uma produção de 100%, lembra? Que esse cálculo que a gente faz com base na estequiometria não é sempre relacionado a 100%? A questão fala de 100%? Não. A questão fala de 90% de pureza. Então, a questão quer que você considere esse rendimento. Então, você vai botar aqui, ó. Se eu considerar 90%, aí quantas toneladas eu iria produzir de óxido de cálcio? Ok? Aí eu faço uma regra de 3, vai ficar 100x é igual 56 vezes 90. 56 vezes 90, eu acho que dá 5.040, né? X é igual a 5.040 dividido por 100, dá 50,4 toneladas. Acabou-se. Mais uma questão respondida. Então, se eu considero 90% de pureza, aí, ó, eu vou ter 50,4 toneladas sendo produzidas de óxido de cálcio. E aqui, gente, ó, vocês podem dar um print aqui na tela, pegando a resposta. Não se compliquem, porque o resultado dá o mesmo. Veja que deu 50,4 toneladas de óxido de cálcio. Só que você pode, de repente, ter uma dificuldade, porque aqui ele trabalhou em gramas. Eu não aconselharia o cara trabalhar em gramas. Eu aconselharia o cara, por exemplo, considerar já em tonelada, como eu fiz no quadro. Ó.
Eu já joguei aqui na minha regra de 3, já considerei tonelada. Ele não, ele foi trabalhando nas conversões, foi transformando para grama, foi botando os cálculos, entendeu? Então eu achei um pouco desnecessário trabalhar com grama nessa questão. Eu já considerei logo direto para tonelada. Enfim, próxima questão. Vamos se organizar aí para ver essa próxima questão. Então, você já dá Quantos minutos eu tenho aí ainda? Deixa eu ver se dá tempo de responder essa terceira todinha. Pronto, ó, tem 10 minutinhos aí. Então, espero que vocês tenham dado um print aí na resposta. Hein? Como eu disse no início, fiquem participando, atentos, senão não vai dar tempo de vocês anotarem as respostas e acompanharem, né, minhas explicações. O tempo é curto, eu estou tentando correr. Enfim, terceira questão agora. Está aí na tela. Então, dei um print aí, aquela tecla Part Screen, né? Deu um Part Screen aí na tela. E capture essa pergunta. E vamos lá responder ela. Ó, numa reação de neutralização, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Então, olha só. Essa questão, eu vou dizer até que está mais fácil, porque eu não vou precisar montar, não vou precisar me preocupar na montagem da pergunta. Confere? Ó, ele está dizendo aqui, H2SO4 mais CaOH2, produzindo CaSO4 mais 2H2O. Ele já está me dando a equação bonitinha, prontinha, balanceada e tudo mais. Foi um amor esse elaborador. Ele já me deu a questão quase respondida. Aí, eu só vou me organizar. Ó. Ok? O que é que ele está relacionando no problema, pessoal? Ele está relacionando ó, ácido sulfúrico, ele está dizendo que foi adicionado 10 gramas de ácido sulfúrico, em quê? Em 7,4 gramas de hidróxido, 7,40 né, gramas de hidróxido de cálcio. Então, sabe-se que um dos reagentes, ou é o ácido sulfúrico, ou é o hidróxido de cálcio. Mas sabe que um dos reagentes, após completar a reação, restarão. Então, aqui, ó, letra A, B, C, D ou E. Então, qual é a alternativa que você vai marcar referente a essa quantidade que vai restar, né, do reagente em excesso? Então, como a questão está já prontinha e ela já está balanceada, então eu agora vou relacionar o que a questão já traz. O que é que a questão já relaciona? Ela relaciona ácido sulfúrico, aí eu já trouxe para cá, H2SO4, e relaciona com outra substância. Quem é? O hidróxido de cálcio. Qual é o hidróxido de cálcio? Ca, entre parênteses, a hidroxila, né, que é uma base, hidróxido, CaOH2, duas hidroxilas junto com cálcio. Ok? Feito isso, pronto, já relacionei o ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio. A equação está balanceada? Verifique. Está? Sim, professor. Ótimo, então não vamos se preocupar com balanceamento nesse caso. Está balanceada, está balanceada. É como eu disse, o elaborador foi um pai, né? Foi uma mãe para a gente. Então, enfim, agora vamos para os valores. Vamos para os valores. Como eu já sei que isso aqui e isso aqui são as substâncias que estão sendo relacionadas, eu vou primeiramente fazer um cálculo aqui, ó, daquele velho cálculo que a gente costuma fazer. Aquele velho cálculo das setinhas. O professor Welton sempre gosta dessas setinhas. Então, ó, primeiro, massa atômica de cada elemento. Deixa eu apagar aqui. Massa atômica de cada elemento, ó, 32. Massa atômica do hidrogênio é 1. Então, massas atômicas vezes a quantidade de átomos que tem na molécula. Ok? Cálculo da massa molar, que vocês sabem, né? 16 vezes 4 dá 64. 32 vezes 1 dá 32. E 1 vezes 2 dá 2. Somando tudo isso aqui, ó. 64 mais 32 mais 2 dá 98 gramas por mol. Então, isso quer dizer, gente, que em 1 mol
de H2SO4. Em 1 mol, eu tenho 98 gramas. Tudo bem? Eu posso dizer que em 98 gramas, eu tenho aqui, agora, a substância CaOH2. Não é isso? Então, nessa substância aqui, qual é a massa que eu tenho? Eu vou considerar assim, ó. CaOH2, eu vou pegar aqui, ó, o cálcio é 40, o oxigênio vai ser 16 e o hidrogênio vai ser 1. Deixa eu ver se eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo porque a questão, ó, eu tinha nem visto. Os dados, ó, ele já me deu. Ah, rapaz, esse cara foi uma mãe mesmo. O elaborador foi uma mãe, ó. Ele já fez os cálculos das massas molares, tudo bem? Então, o 98 eu já fiz ali no quadro, acabei perdendo tempo. O do hidróxido de sódio, ele já dá prontinho aqui, ó, igual a 74. Então, eu já vou puxar para cá. Entendeu aí, né? Estão me acompanhando, né? Fique olhando aí, tá? Então, eu não precisava nem ter calculado as massas molares aqui. Por quê? Porque a questão já me deu prontinha. As outras perguntas, não. Ele deixou eu ralar. Mas aqui não. Aqui ele já diz, ó, dados, massas molares, gramas por mol, do ácido sulfúrico é 98, e do hidróxido de cálcio é 74, e do sulfato de cálcio é 136. Viu? Ele já me deu tudinho. Aí eu agora estou montando, gente, minha regra de 3, ó. Eu já estou ligado que a proporção é 1 para 1. Preste atenção. A proporção da estequiometria é de 1 mol desse para 1 mol desse. Então, se 1 mol desse tem 98 gramas e 1 mol desse tem 74 gramas, eu agora vou fazer minha regra 3. Ó. Quantas gramas disso eu deveria adicionar, ter, para 7,4 gramas disso? Como assim, professor? 7,4 gramas disso? Aqui, ó. Numa reação de neutralização, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Então, 98 está para 74, não é? De acordo com a base dos cálculos que a gente fez, das massas molares e da estequiometria da equação balanceada. Então, quantas gramas de ácido sulfúrico está para 7,40? Que é 7,4, é a mesma coisa? 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Vamos verificar quantas gramas eu deveria ter? Então, esse vezes esse vezes esse, vai ficar 74x igual a 98 vezes 7,4. Eita, cálculo da... Me ajudem aí. 98 vezes 7,4. 725,2, ó. Já tive uma fila aqui, já descobri. Então, 98 vezes 7,4 dá 725,2. Agora eu vou fazer x é igual a 725,2 dividido por 74. A resposta, 9,8. Gente, acabamos de matar a charada toda. Se você estiver focado na explicação da questão, tá? Você vai observar. Pronto. Então, ó, finalizando aí a questão, a gente considera o seguinte, ó. O 9,8 era a quantidade que eu deveria utilizar. Bota aqui mais no quadro para mim, tá? A quantidade que eu deveria utilizar de ácido sulfúrico era 9,8. Para essa quantidade aqui de hidróxido de cálcio, eu deveria utilizar 9,8 e não 10, como a questão disse. Lembra? Quem printou, printou, viu? Agora já era, que eu estou finalizando já aqui a questão, certo? Então, 9,8. Qual é a diferença de 10 para 9,8? Pense. Qual é a diferença de 10 para 9,8? 0,2. Então, ó, 0,2 é o excesso. Essa é a alternativa, ó, que você iria marcar naquela que você printou no início.
certo? Então, 0,2 é o que temos de excesso de ácido sulfúrico. Então, assim a gente finaliza aí mais uma aula. 3 questõezinhas de cálculos estequiométricos diferentes, né? Não é aquele mais tão simples. Está trazendo rendimento, está trazendo reagente em excesso, tá vendo? Então, até a próxima aula. Em breve, a gente coloca mais exercícios para vocês irem exercitando, tá ok? Vou dar um tempo aí para vocês printarem a resposta, tá? Ver aí a questão, não é? E fechar aí. Então, um abraço, até mais.